Cenário: um campo dourado que parece se estender até o infinito, com uma brisa suave e um céu límpido. Louis Francescon se encontra de pé, observando ao redor, sentindo uma paz indescritível. De repente, ele percebe uma figura caminhando em sua direção. É Jesus, com um olhar sereno e acolhedor. Ajoelha-se instantaneamente, com os olhos marejados. Senhor, não sou digno de estar na tua presença. Jesus. Levante-se, Luís. O reino dos céus não é para os que se afastam com medo, mas para os que se aproximam com amor. Francescon hesita, mas se levanta lentamente, ainda sentindo uma reverência profunda. Sempre procurei seguir a tua palavra, buscar tua vontade, mas houve momentos em que temi não estar fazendo o suficiente. Será que fui fiel ao que me chamaste para fazer? O coração que se preocupa em estar no caminho certo já revela o quanto caminha comigo. Mas me diga, Luís, o que mais pesou em tua jornada? Francescon olha para o horizonte, lembrando-se de sua vida, das dificuldades que enfrentou ao espalhar sua fé. A responsabilidade, a missão de levar a pureza do Evangelho, sem me desviar para os caminhos do homem, sempre me desafiou. Eu queria apenas que as pessoas vissem a verdade, que não se prendessem a tradições vazias, mas vivessem em santidade. Jesus assente como se já soubesse de tudo, mas espera Francescon expressar-se por completo. E o que aprendeste ao longo desse caminho? Que a fé verdadeira não está apenas nas palavras que pregamos, mas no testemunho que vivemos. Mas muitos resistiram, muitos não quiseram ouvir. Jesus coloca uma mão sobre o ombro de Francescon. Nem todos ouvirão, Louis. Até mesmo quando andei entre os homens, muitos fecharam seus corações. Mas cada semente plantada encontra seu solo, e no tempo certo dá frutos. Francescon abaixa a cabeça refletindo sobre isso. Ele sente um alívio, como se um peso invisível estivesse sendo retirado de sua alma. Francescon respira fundo, sentindo um misto de alívio e reverência diante das palavras de Jesus. Ele ergue os olhos para o mestre, que observa com um olhar de compreensão infinita. Senhor, tantas vezes senti que caminhava contra a corrente. Deixei minha terra natal, busquei espalhar a tua verdade, mas nem sempre fui bem recebido. Às vezes, até aqueles que diziam crer se opuseram ao que eu trazia. Jesus, meu filho, todo aquele que carrega a luz enfrentará resistência. O mundo acostumou-se à escuridão e nem sempre aceita a claridade de imediato. Mas me diga, Luís, tu te arrependes do caminho que seguiste? Francescon pensa por um momento, lembrando-se de sua trajetória, das igrejas que ajudou a fundar, das vidas transformadas pelo Evangelho. Não, Senhor! Eu faria tudo de novo, mesmo enfrentando dificuldades. Sempre desejei ser um servo fiel, não por glória própria, mas porque meu coração ardia pela tua verdade. Jesus sorri suavemente. Então sabes que o que fizeste não foi em vão. Cada alma que ouviu tua mensagem e abriu o coração para o Pai se tornou uma chama que continua a iluminar outros. Francescon sente uma paz profunda ao ouvir essas palavras. Por anos, ele carregou o peso da dúvida sobre a aceitação de sua missão, mas agora percebe que não precisava se preocupar com os resultados. Sua parte era apenas semear. Eu vi divisões entre os irmãos, vi igrejas crescendo e depois se fragmentando. Isso me entristecia. Eu sempre quis que a fé fosse simples e pura como na igreja primitiva. Mas parece que o homem sempre encontra um jeito de complicar aquilo que é tão belo. Jesus olha para o horizonte, como se visse além do tempo. Jesus, desde os primeiros discípulos, o coração humano sempre lutou entre a fé genuína e os desejos terrenos. Mas não se aflija, Luís. A verdade não se perde. Aquele que busca com sinceridade sempre encontrará o caminho. Contemplando o que ouviu, pela primeira vez, sente que suas preocupações não eram um fardo, mas parte natural da jornada de qualquer servo do reino. Obrigado, Senhor. Eu vejo agora que minha missão não era garantir que todos aceitassem, mas simplesmente anunciar com fidelidade. Jesus toca gentilmente o ombro de Jesus. Exatamente, meu filho. E tu cumpriste bem essa missão. Francescon fecha os olhos por um momento, permitindo-se absorver a paz daquela resposta. Francescon permanece em silêncio por alguns instantes, absorvendo a paz que emana da presença de Jesus. Ele sente um alívio profundo, como se todas as incertezas e angústias de sua jornada tivessem sido dissipadas.
Mas há algo mais que o inquieta. Algo sempre me perturbou. Ao longo dos anos, vi muitos milagres acontecerem. Vi pessoas sendo curadas, vi vidas sendo transformadas. Mas também vi muitos que duvidavam, que exigiam sinais, que esperavam algo grandioso para crer. Isso me fazia questionar: por que alguns creem sem ver e outros precisam de provas para aceitar a verdade? Jesus o observa com ternura, como um mestre que compreende as inquietações do aluno. Jesus, meu filho, bem-aventurados são os que não viram e creram. Muitos buscam milagres, mas não compreendem que o maior milagre já aconteceu. O amor do Pai se manifestou entre os homens. Alguns querem sinais porque seus corações ainda não despertaram para o que realmente importa. Mas a fé genuína não nasce daquilo que os olhos veem, e sim do que o espírito reconhece. Francesco reflete sobre isso, lembrando-se de quantas vezes viu pessoas que presenciaram curas e maravilhas, mas ainda assim se afastaram da fé. Então, A verdadeira transformação vem de dentro, e não do que acontece ao redor. Jesus, exato. E tu foste um instrumento para despertar essa transformação em muitos. Nem todos seguem o caminho, mas cada palavra que falaste, cada ato de amor que praticaste, plantou uma semente. Francesco sente um calor no peito ao ouvir isso. Ele sempre desejou que sua pregação não fosse baseada apenas em sinais, mas sim em uma fé viva e profunda. Eu lutei para que a igreja fosse pura, para que o evangelho não fosse distorcido por tradições humanas ou pelo desejo de poder. Mas vi tantas divisões. Isso me entristecia. Jesus caminha lentamente ao lado de Francesco. A unidade verdadeira não está apenas na organização, mas no coração daqueles que seguem a verdade. Mesmo quando os homens se dividem, minha palavra permanece. Aqueles que me buscam de verdade me encontrarão, independente das estruturas terrenas. Então minha preocupação não deveria ser com a forma externa, mas com a essência do que foi semeado. Jesus sorri e coloca a mão no ombro de Francesco. Exatamente, meu filho. E tu semeaste bem. Francesco sente uma paz indescritível. Pela primeira vez, ele não carrega mais o peso das incertezas, mas sim a certeza de que seu trabalho foi parte de algo muito maior do que ele poderia imaginar. O cenário parece se dissolver em uma luz suave e dourada, envolvendo Luiz Francesco em uma sensação de plenitude. Ele olha para Jesus, seus olhos carregando gratidão e um último questionamento. Mestre, agora que estou aqui, diante de ti, compreendo que toda a minha jornada, cada sacrifício, cada batalha, cada lágrima derramada, tudo foi por ti. Mas há algo que ainda desejo saber. Qual foi o verdadeiro propósito de minha vida? Jesus o observa com um olhar profundo e amoroso. Ele estende a mão e, nesse instante, Francesco sente como se pudesse enxergar todas as vidas que foram tocadas por sua missão. Ele vê famílias restauradas, corações transformados, multidões encontrando fé e esperança. Filho, teu propósito sempre foi o mesmo desde o princípio: anunciar o reino, testemunhar o amor do Pai e guiar as almas para mim. Cada passo que deste, cada palavra que proferiste, cada oração que fizeste, tudo foi parte da grande obra que o Pai confiou a ti. Francis sente seu coração transbordar. As dúvidas que um dia carregou agora se dissolvem na certeza de que sua missão foi cumprida. Então, minha obra na terra chegou ao fim. Sim, mas a semente que plantaste continuará a crescer. O amor que ensinaste, a fé que transmitiste, a verdade que pregaste, tudo isso viverá em cada coração que ouviu tua mensagem. Francesco fecha os olhos por um instante, sentindo uma paz indescritível. Ele então olha novamente para Jesus, seu rosto iluminado por uma serenidade celestial. Mestre, obrigado por tudo. Jesus sorri e, com um gesto suave, estende a mão para Francesco. No instante em que ele a toca, uma luz intensa os envolve, e o espírito do velho pregador sente-se finalmente em casa, na eternidade ao lado de seu Senhor.